Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 23 de outubro de 2023, início de uma segunda-feira, portanto, haja visto o relógio estar em torno de 9 horas e 3 minutos da manhã. Estou voltando aqui para dar continuidade a uma série de vídeos acerca da cobertura da guerra duelada entre o grupo Hamas contra o Estado Soberano de Israel, desde o último dia 7 de outubro do corrente ano, e já fiz uns 5 vídeos, esse talvez seja o sexto, talvez seja o mais denso, e estou aqui exatamente para delimitar os contornos e alcance deste duelo de titãs, desta guerra híbrida, pois, para além de envolver as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de aproximadamente 2,5 bilhões no mundo, a segunda do ranking, a saber, o islamismo, cujo número de adeptos no mundo se aproxima de 1,5 bilhões. As estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até idos de 2050, em que pese, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais longínqua ou mais remota, ou seja, a menor de todas, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões, cuja maioria em que pese reside exatamente no Estado Soberano de Israel, que desde o último dia 7 de outubro do corrente ano, vem sendo sumariamente atacada pelo grupo terrorista Hamas. Dito isto, já inicio a comunicação do título objeto do nosso estudo de hoje. Abre aspas. Mito e verdade sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, sobre uma perspectiva tridimensional de fato, valor e norma. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita, não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e já começo lembrando no ponto, mas antes de até mesmo adentrar diretamente no pano de fundo de mérito da presente temática, convido os senhores, notadamente aqueles que estão chegando agora e não conhecem o propósito do presente canal, da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. 3 dimensões por quê? Porque no presente canal você tem ainda a oportunidade de diariamente ser agraciado com vídeos, aulas de forma gratuita, feita por este que está a vos falar, saber, Dr. Cláudio Sabino, advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, que desde o mês de maio, ocasião que criaram o primeiro canal do Dr. Sabino, depois transformado para o Oráculo do Conhecimento da Fé, que já tem em torno de 3 mil seguidores, acompanhando pelo menos direto ou indireto, inscritos ou não inscritos. Desde já agradeço a todos, bem como o presente canal Dr. Sabino Advocacia News, que foi criado depois, ou seja, é mais jovem, foi criado exatamente em julho do corrente ano, pouco mais de 3 meses, julho, 8 de setembro, pouco mais de 3 meses. E agradeço também a todos os seguidores diretos e indiretos, inscritos e não inscritos, pois até ontem o algoritmo do YouTube me informava que já tinha em torno de 2.800 a 2.900 seguidores diretos ou indiretos, inscritos ou não inscritos, mas o algoritmo do YouTube me informa que existem aqueles espectadores recorrentes, únicos, que ficam na expectativa da postagem dos mais diversos e densos vídeos que faço sobre as mais diversas também temáticas inerentes ao direito do exercício
exercício da cidadania, direito constitucional, direito imobiliário, direito das obrigações, direito previdenciário, direito à saúde. No segundo bloco, faço aula de autoajuda contextualizando com a filosofia, com a neurociência, com a psicanálise, etc., astrofísica. E o terceiro bloco, eu batizei de Ajuda do Alto, ou de Tribunal de Cristo. Eu ministro aula contextualizando a Bíblia do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico, a saber, Apocalipse. Razão pela qual agradeço a todos os quase 3.000 até ontem, que vem me seguindo direto ou indiretamente, inscrito ou não inscritos, ao presente canal da cidadania, ato contínuo convidando para se inscrever no mesmo, convidar o maior número de pessoas também para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperta o sininho para que quando eu postar os próximos vídeos, que venham em média postando de 2 a 3 por semana, mas posso, dependendo da interação de vocês, posso até chegar ao ponto de postar todos os dias e até mesmo iniciar live ao vivo, 1 ou 2 vezes por semana, sobre as mais diversas temáticas da filosofia do direito, da neurociência, da geopolítica e até mesmo da política não partidária, como por exemplo a Argentina, onde deu início ao seu primeiro turno das eleições presidenciais e para alterar também, renovar 1/3 do Senado, que lá o sistema é como o nosso bicameral existe a Câmara Baixa dos Deputados Federais e a Câmara Alta dos Revisores dos Senadores. E a Argentina, como já havia dito, inclusive em que pese, depois do presente vídeo, irei pensando em fazer um vídeo para falar um pouco do sistema democrático, sistema do constitucionalismo, do federalismo norte da Argentina, para vocês poderem entender os contornos e alcance, em especial o estado de coisa, sob a perspectiva econômica em que a Argentina se encontra, uma inflação das mais severas de todos os tempos, e esta é a razão pela qual tem um candidato aí, saber Javier Milei, que fora para o segundo turno, ficar em segundo lugar no segundo turno, prometendo dolarizar a economia da Argentina, dentre diversas outras promessas em tese conflitantes. Talvez esta tenha sido a razão pela qual o respectivo candidato, a saber Javier Milei, não tenha se eleito no primeiro turno, exatamente porque, se de um lado ele está com um projeto e com a promessa de dolarizar a economia, e isso em tese eu vejo até com bons olhos, mas o que em tese também, repita-se, pode ter contribuído para ele não se eleger no primeiro turno foram exatamente as demais propostas austeras de retrocessos culturais, sociais, econômicos, etc., no que aduz até mesmo fechar o Banco Central da Argentina, acabar com a saúde e a educação pública, que é muito boa. Muitos brasileiros vão estudar lá, pagando apenas, em tese, os custos para moradia, alimentação e umas taxas, às vezes simbólicas, mas as universidades da Argentina, em tese, são consideradas muito boas sobre a perspectiva acadêmica. Mas prometo que irei, nos próximos dias, antes até mesmo do segundo turno, fazer um vídeo sobre o constitucionalismo, o federalismo, o sistema eleitoral da Argentina, para vocês poderem entender os contornos e alcances do germânico, desse país vizinho que o Brasil ama tanto. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, já começo lembrando para os senhores e senhoras, dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, tanto para os
veteranos que já vêm acompanhando desde o início, como os mais novos, todos são muito bem-vindos e bem-vindas, inscritos ou não. Se puder, se inscreva, pois da mesma forma que sempre estou ávido e não ouvido em fazer os mais diversos e relevantes vídeos, aulas, para tentar te ajudar de alguma forma e de forma gratuita, em ato contínuo, você também não custa nada clicar apenas aí, não paga nada, não precisa colocar seus dados nem nada, para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois na vida não existe ninguém tão rico que não precise de algo, ainda que esse algo seja um aperto de mão, uma palavra amiga, um gesto de boa fé, como se inscrever no presente canal e convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, bem como não existe ninguém tão pobre que não possa contribuir com algo, ainda que este algo, em que pese, seja um like, seja um comentário, em especial, uma inscrição no presente canal, para você poder ser parte integrante e também contribuir para que o presente canal cresça e passe a ser a sua voz na defesa incondicional, na tutela de seu direito ao exercício da cidadania. Dito isto, e para que o presente individual não fique maior do que eu pretendo, começo explicando para os senhores e senhoras que quando batizei o presente título, abre aspas, Mitos e Verdade acerca da guerra duelada entre o grupo Hamas e o Estado Soberano de Israel, sob uma perspectiva tridimensional, de logo explico o que significa tridimensional. Somente para você ter ideia, quando estamos a falar do segundo céu, ou seja, daquele céu literalmente escuro que os astronautas da NASA colocam os satélites em órbita, como Elon Musk tem diversos na órbita abaixo da Terra para fornecer sinal de internet, mas exatamente com base nesta premissa e nesta escala tridimensional que os astronautas da NASA estudam, fazem pesquisa no segundo céu, que é esse céu atmosférico. Esse céu que a gente está vendo aqui é o céu atmosférico, e que a NASA trabalha é o céu cosmológico. Aí existe também o terceiro céu, é aquele onde, lá em Coríntios 2:12, se não me engano, Paulo de Tarso diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E aí Deus lhe coloca um espinho na carne. Paulo de Tarso ora por 3 vezes, pedindo para Deus libertar daquela tormenta, daquela angústia de Jacó. E o Todo-Poderoso, como não fica nunca devedor de nenhuma de suas promessas, respondera para Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engredeça em detrimento de Deus. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco. E esta é a razão pela qual, como estando a falar de conhecimento e de saber, e aí me vem à mente aqui o filho do rei Davi, a saber, o rei Salomão, que governara sobre Israel por expressivo 40 anos, compreendido nesse período de 1931 a 1971. Não obstante, existem outras correntes doutrinárias que defendem que o rei Salomão governara sobre Israel no período de 1920 a 1960, mais pacífico na doutrina teológica é de 1931 a 1971 a.C. Mas o fato é que o rei Salomão, em que pese, somente pedira para o Todo-Poderoso, mesmo estando diante do Todo-Poderoso, podia pedir tudo, até porque ele sabia que era filho do rei Davi, um dos homens mais queridos de Deus. Mas o fato é que, não obstante o rei Davi ser um rei querido pelo Todo-Poderoso,
O rei Davi queria construir o primeiro templo de Israel e Deus não permitiu, pois entendia que ele tinha muito sangue na mão em razão das guerras dueladas em nome da fé. E aí disse que quem iria construir o seu primeiro reino, seu primeiro templo, seria o rei Salomão. Mas o fato é que o rei Salomão, em que pese, somente, mesmo estando diante do Todo-Poderoso, somente pedira para o Todo-Poderoso por sabedoria. Sabedoria para governar sobre Israel. E Deus, diante da simplicidade, da humildade do pedido do rei Salomão, pois o rei Salomão estava diante do Todo-Poderoso e poderia pedir tudo. Somente pedira para Deus lhe conceder muita sabedoria para ele poder governar sobre Israel. E aí vocês vejam a importância da sabedoria para a cronologia bíblica, para os personagens, notadamente Abraão. E aí quando a gente vai também para a escolástica, notadamente quando estudamos a dualística de São Tomás de Aquino, observamos também que existe uma erudita e transcendental oração da lavra de São Tomás de Aquino, pai da escolástica, que irei pedir vênia para os senhores para recitá-la, pois acho fantástica. E como estamos a falar de sabedoria, estamos a falar de uma guerra duelada na Terra Santa, se faz extremamente necessário recitarmos esta transcendental oração da lavra de São Tomás de Aquino nos termos que seguem, abre aspas. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para te falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajude-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Vejo que fantástica, que erudita e transcendental oração da lavra de São Tomás de Aquino. E aí, como estamos falando de sabedoria, falando da Terra Santa, dou continuidade à única oração que o Todo-Poderoso nos ensinara, a saber, o Pai Nosso, nos termos que segue. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, apesar de estar no plural, mas nos céus, pois o Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Em outras versões falam em alimento, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoais aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, para livrar do mal. Amém. Vejo, portanto, que tanto a erudita oração da lavra de São Tomás de Aquino, que pede que o mesmo se dirija para o Todo-Poderoso, para Deus iluminar os seus estudos. E aqui, o Pai Nosso,
a única oração que o Cristo Jesus nos ensinara, diz que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se estamos aqui na terra, sob essa nossa miserável natureza humana, entendo que o Todo-Poderoso quer que também sejamos felizes aqui. E esta é a razão pela qual a gente precisa buscar a verdade. Buscais a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. E não entendo que não há como buscar uma verdade senão por meio da melhor amiga do saber, que é a filosofia. E esta é a razão pela qual sempre contextualizo as pregações, as aulas, os vídeos aulas mais diversos, tanto da temática do direito, como da filosofia, como da teologia, me munindo desta ferramenta da filosofia, que é amiga do saber. Dito isto, e como já venho ensinando desde o primeiro vídeo do presente canal, todo texto dissertativo, narrativo e por que não dizer literário em que pese deve no mínimo preceder de antíntese, que é a parte introdutória, tese, que é o fundamento, e síntese, que é a parte conclusiva. Razão pela qual eu dou início à nossa primeira parte, a saber, a antítese ou introdução, a fim de fazer um marco evolutivo, histórico, para podermos compreender os contornos e alcances do pano de fundo ou de meta da presente temática. Ato contínuo, iniciando, lembrando para os senhores e senhoras que entendermos os contornos e alcance desta guerra santa, dessa guerra híbrida, porque é uma guerra que, para além de envolver as três maiores religiões monoteístas do mundo, em que pese, ela também nos remonta a uma questão histórica, geográfica, geopolítica, econômica, etc. Razão pela qual lembro no ponto que quando criara o título Mitos e Verdade acerca da guerra duelada entre Israel e a Palestina, sob a perspectiva tridimensional, é porque exatamente quando estamos a falar do segundo céu, esse céu cosmológico que a NASA trabalha, coloca os satélites, sondas, etc., eles usam a escala 3D, ou seja, tridimensional. E o que significa isso? Enxergarmos sob uma perspectiva tridimensional. Explique, como sempre, a resposta de falso alcance. Tridimensional significa altura, largura e profundidade. E aí, não somente a NASA usa essa escala, como também o direito utiliza. Quando Kelsen, para quem não sabe, Kelsen é um dos positivistas do direito. Kelsen, à época, ficara conhecido por sua teoria pura do direito, a ponto de dizer que o que importa é que a norma exista. Não importa se essa norma seja boa ou ruim. Por lógico que Kelsen está falando da pirâmide hierárquica das normas, notadamente quando se referia à Constituição Federal de cada país. Que Israel, em que pese, não obstante ter conseguido a sua independência desde 14 de maio de 1948, ao revés, até o presente momento não se tem notícia de ter aprovado a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para ter a sua primeira Constituição escrita, Constituição Federal escrita. E esta foi a razão pela qual, em tese, eu fiz uma crítica de caráter eminentemente construtiva há pouco mais de 2, 3 meses, quando fiz um vídeo aula falando de uma reforma que o Parlamento unicameral de Israel, composto por 120 parlamentares, aprovara sob o comando do primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu,
a primeira parte da reforma no poder judiciário da Corte Suprema de Israel, a ponto de tentar esvaziar ou diminuir os poderes dos ministros daquela corte, o que fizeram com que a população venha fazendo diversos protestos, inclusive até com participação de militares. Isso aí antes mesmo da guerra iniciada no último dia 7 de outubro. E se vocês observarem no presente canal, vocês vão encontrar diversos vídeos em que eu já vinha uma espécie de presságio falando da iminência de uma guerra em razão desse duelo de titãs da faixa de Gaza, que desde idos de 1948, é lógico, estou falando da faixa de Gaza porque os conflitos é ano-luz, isso aí antes de Cristo, desde a época da Babilônia, da época do Egito, a gente chega já lá. Mas se vocês observarem aí, tem vídeo quando eu escrevi sobre o 7 de setembro, independência ou escravidão, vocês vão ver lá que eu estava fazendo uma espécie de presságio, falando, desde de maio que eu venho falando dessas três religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese se aproxima de torno de 2,5 bilhões. A segunda, a saber, o islamismo, na qual faz parte quase o Oriente, mais de 90% do Oriente Médio, muçulmanos, árabes, se aproximando de 1,5 bilhões no mundo, e a maioria no Oriente Médio. E as estatísticas e prognósticos apontam que até em 2050, em que pese, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais antiga e mais remota, e menor também de todas, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões, cuja maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel. Vejo em diversos vídeos que eu venho desde maio do corrente ano falando sobre esses conflitos da faixa de Gaza, movido por essas três religiões, a ponto até de fazer um vídeo específico dizendo que as religiões mais dividem do que unem o povo de Deus. Veja aí, tem postado aí. Você vê como se era uma espécie de presságio que o Todo-Poderoso estava, por meio desses vídeos, singelos vídeos que vem fazendo, me iluminando no sentido de abrir os olhos para o mundo. Já visto a plataforma de YouTube, o mundo todo ter acesso. Mas o fato é que existem diversos vídeos onde eu alerto para a iminência de guerras, exatamente em razão da faixa de Gaza, que é, segundo a ONU, um território irregular, né? Porque a ONU diz que é 41, na maior extensão, 41 quilômetros por 10, mas se você somar isso aí, daria em tese 440 quilômetros quadrados, 440 mil quilômetros quadrados, mas quando a ONU revela que o número mesmo de área é em torno de 365, a gente vê que, porque se dá exatamente em razão de ser um pedaço de terra onde se localiza a faixa de Gaza, fronteira com Israel e o Egito, e no fundo o mar Mediterrâneo. Na outra ponta, o Líbano, onde fica o Hezbollah. Na outra, a Síria, o Iraque. Do outro lado, a Jordânia, hoje representada pela Cisjordânia. E apenas a guisa de informação, hoje, por exemplo, Israel tem a população menor do que a de Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões, onde a maioria reside na parte litorânea, onde também já foi objeto individual no presente canal. Israel, salvo melhor engano, tem 22 mil quilômetros quadrados de território, população em torno de, segundo a ONU, formação da ONU, 8,5 a 9,3 milhões, menos de 10 milhões, ou seja, menor do que a população de Portugal. Do outro lado, da faixa de Gaza com cerca, usando a faixa de Gaza com a Cisjordânia, 5 milhões e meio, sendo que 2 milhões e 300 ficam nessa faixa de Gaza, nesse pequeno pedaço de terra irregular, de 365 km², segundo a ONU,
E do outro lado, 3.300 na Cisjordânia, sob o comando do Fatah, que é um grupo laico, sunita, e que defende que o governo deve ser escolhido pelos muçulmanos, diversamente do grupo terrorista Hamas, que surgira em idos de 1987, ou seja, expressivo 36 anos, na primeira antífada. Israel depois da guerra duelada no período de 2000 a 2005, resolve retirar todos os judeus da faixa de Gaza, há quem diga que até a força, para devolver a faixa de Gaza para os palestinos. Depois que Israel, no final da guerra de 2000 a 2005, retirara todos os judeus da faixa de Gaza, em ato contínuo se retiraram de lá, deixaram nas mãos do grupo terrorista Hamas. Em 2006, ou seja, um ano após, é submetida uma eleição, um parlamento composto por 132 parlamentares, que representam a autoridade palestina. O grupo Hamas ganhou por 76 votos desses 130 cadeiras e no ano seguinte assumiu a faixa de Gaza, ou seja, em 2007. E o que chama atenção são as críticas dos mais diversos setores de como Israel, não obstante ser considerado como um grande produtor e exportador de tecnologia, notadamente no que aduz a tecnologia de segurança cibernética, a ponto até de fechar acordo com os Emirados Árabes, fora descuidar da sua fronteira da faixa de Gaza, permitindo no último dia 7 de outubro do corrente ano, que lamentável e desumano atentado do grupo terrorista Hamas quando romperam a cerca da faixa de Gaza, atingindo o sul e o sudeste de Israel, inclusive o deserto, onde estava havendo uma festa, e ali só naquela sentada mataram mais de 200 pessoas. As pessoas que estavam naquela festa, alguns sobreviventes, pensavam que faziam parte do cenário da festa aqueles terroristas, quando vinham naqueles parapeitos, que tipo aqueles que o pessoal usa na época do verão, no turismo, para sobrevoar os mares, as praias. Alguns sobreviventes da respectiva festa do deserto de Israel, quando viram aqueles homens mascarados sobrevoando sobre a festa, achavam que fazia parte do cardápio, mas eles não sabiam que ali fazia parte da morte de mais de 200. E esta é a razão pela qual até hoje o mundo pergunta como é que Israel fora criado notadamente no dia 14 de maio de 1948, a quem diga muitos especialistas, notadamente a Universidade de Israel, pesquisador da Universidade de Israel, são pedagógicos no sentido de dizer que quando Israel declarara sua independência, notadamente em 14 de maio de 1948, Israel era 65% desértica. E como é que a população tinha em torno de 800 mil judeus, porque o resto vivia ainda disperso no meio do mundo, em razão das clássicas diásporas, notadamente as romanas, que iremos já chegar lá. Israel, em 1948, tinha cerca de 800 mil judeus, pois os demais viviam espalhados no mundo, notadamente oriental. E hoje a população dobrou no mínimo 10 vezes, de 8 a 9 milhões, ou seja, de 800 pulou
para 9, quase 10 milhões. Segundo a ONU informa, 9,3, se aproximando de 9,5 milhões. E muitos perguntam por que Israel, não obstante ter avançado tecnologicamente e ser um dos grandes produtores, portadores de tecnologia, ciência, tecnologia, inovação, em especial em segurança cibernética, pecaram no seu sistema de segurança em não detectar o plano de ataque do grupo terrorista Hamas. Muito complexo. Notadamente, quando a gente observa que existe um acordo de Abraão, na qual Israel fizera com os Emirados, os países dos Emirados Árabes, exatamente para vender essa tecnologia de segurança cibernética. Será que não foi exatamente essas parcerias, supostas parcerias com esses países que apoiam e patrocinam o grupo terrorista Hamas, notadamente da Arábia Saudita, que também, antes do ataque do dia 7, em que pese, vinha sendo costurado um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que é o pai, que é o berço colossal dos árabes. Será que foi à toa que o grupo Hamas atacaram? Exatamente para destabilizar este suposto acordo que vinha sendo costurado entre Israel e a Arábia Saudita, aliado ao acordo de Abraão. Intermediado pelos Estados Unidos. Tudo são perguntas que ficam no ar e que demandam de respostas. Dito isto, começo fazendo uma pequena abordagem histórica acerca da razão pela qual eu defendo que estamos diante de uma guerra santa, e por que não dizer uma guerra híbrida, sob o aspecto religioso, sob o aspecto econômico, sob o aspecto geopolítico. Mas ao final irei, em tese, concluir no sentido de dizer que é uma guerra mais santa do que propriamente econômica e territorial, ou seja, geopolítica. Mas vamos lá para antes de Cristo, 587 a.C., ocasião em que Deus, para castigar os judeus, que é sinônimo de semitas, semita, para quem não sabe, os judeus são chamados de semitas exatamente por quê? Porque Sem foi um filho de Noé. E aí chamam os judeus de semitas exatamente em razão, em memória ao filho, que são filhos, os judeus são filhos de Sem, que é um dos filhos de Noé. Mas o fato é que Deus, no alto de sua infinita grandeza, para além das diásporas, notadamente as romanas que expulsaram os judeus de suas terras, fazendo com que os mesmos, para além de ficarem cativos 70 anos, somente lá na Babilônia, povo tão ingrato de tal maneira, os judeus, que Deus permitiu que os mesmos, notadamente na época dos profetas, em especial o profeta Daniel, que foram exilados para a Babilônia, e diversamente dos outros judeus que não se arrependiam e veneravam diversos deuses, como os deuses da antiga Grécia, que era um deus em cada esquina, quando levaram os judeus para o cativeiro da Babilônia, que duraram expressivos 70 anos, Daniel também foi junto.
fora junto. E o que diferencia e chama atenção no profeta Daniel é que Daniel, diversamente dos outros judeus que Deus também estava castigando, Daniel era o único dos cativos, no cativeiro da Babilônia, que admitia que o Deus desconhecido, que o nosso Deus de Israel é o Deus de toda a terra. E aí você já começa a entender. Naquela época, Daniel, ele era o único em tese que admitia que só existia um Deus para toda a terra. E aí você já começa a ver a ideia de uma religião única, a ideia de que Deus não criara nenhuma religião. O que Deus fizera, como eu já havia dito em outros vídeos, foi exatamente escolher um povo na pequena nação que era Israel, antiga Canaã, Jericó, representada hoje para tudo isso aí pela antiga cidade do rei Davi, Monte Moriá, Monte das Oliveiras, Jardim Getsêmen, Monte da Domo da Rocha, onde irei falar já já também. E uma população que vivia, que pequena e sofrida. Basta você ter ideia do que foi o Holocausto, compreendido entre o período de 1933 a 1945, onde Hitler, por meio do centro de concentração de Auschwitz, na fronteira da Alemanha com a Polônia, notadamente na cidade de Cracóvia, não olvidara em dizimar, e por que não dizer, matar sumariamente mais de 6 milhões de judeus. Mas o cativeiro da Babilônia durara 70 anos, até que o imperador da Pérsia, da Pérsia antiga, a saber, Ciro, fora ordenado por Deus para ser um verdadeiro advogado daqueles cativos de 70 anos da Babilônia. Notadamente, quando estamos a falar de Nabucodonosor, 586, 587 a.C. Mas Daniel, no cativeiro da Babilônia, era o único, diversamente dos outros, que não obstante Deus está castigando, somente nessa sentada aí com 70 anos de prisão, eles continuavam cegos, continuavam incrédulos, eles continuavam ignorantes, venerando diversos outros deuses, não venerando, mas adorando, que é pior ainda. Venerar é diferente. O verbo venerar é diferente de adorar. E não à toa os 10 mandamentos dizem, não adorais, ele não fala em venerar. Em tese, venerar pode, por quê? Quando, por exemplo, eu estou defendendo a Igreja Católica, Apostólica Romana, estou apenas falando sobre a perspectiva teológica, filosófica e jurídica, portanto, em 3 dimensões: altura, largura e espaço. O fato é que Daniel, o profeta Daniel, é o único que disse que o único Deus, nosso Deus de Israel, Deus de toda a terra, e não de A, de B, de C e de D, como faz crer essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E para além disso, não obstante as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, islamismo e judaísmo, terem o único patriarca, a saber, Abraão, quando Deus escolhera lá em Arã, como ele estava em Arã, não obstante a terra original de Abraão, Seir, região da Mesopotâmia, onde existe o rio Eufrates, rio Nilo, banhado lá na frente pelo rio Jordão, e aí a Jordânia lá do outro lado, representando hoje a Cisjordânia. Vejo, portanto, que não é fácil entendermos contornos e alcances dessa guerra santa, dessa guerra da faixa de Gaza. Mas quando a gente enxerga sob a perspectiva 3D, ou 3 dimensões, ou tridimensional, fica mais fácil. Vejo, portanto, que a época do cativeiro da Babilônia, onde Nabucodonosor levara e mantivera os judeus por expressivos 70 anos, Daniel, o profeta Daniel, é o único que entendia que, não obstante ele está ali também como os demais, porque Deus, assim como Deus derrama
a unção de caráter comum para bons e ruins, justos e injustos, ou seja, a mesma chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. O mesmo sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo sol que ilumina o dia dos ruins, exatamente para Deus mostrar o tamanho de seu amor para com todos. Mas da mesma forma que Deus derrama a sua unção de caráter comum para bons, ruins, justos e injustos, ao revés, quando ele vai castigar, ele castiga também bons, ruins, justos e injustos. E essa é a razão pela qual Daniel estava no meio desse fogo cruzado. E era o único que entendia que o Deus de Israel era o Deus de toda a terra e não diversos deuses que os hebreus do passado veneravam, adoravam, que é pior ainda. Venerar em tese, hoje a gente pode até em tese venerar os santos da Igreja Católica, que é diferente de adorar somente o Todo-Poderoso. Mas isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde irei verticalizar para você entender a diferença de adorar, venerar e por que Roma acabaram com os deuses da antiga Grécia, que a Grécia antiga era sob domínio romano, e substituída pelos mais de 4.000 santos, que tem um ano e mais, canonizado pela Igreja Católica. Isso aí será objeto de um vídeo aula, e esta é a razão pela qual você deve se inscrever, se ter vontade no presente canal, para não ir apertar o sininho, para ser convidado para assistir essa aula de forma gratuita, para você enriquecer a sua cultura sob a perspectiva filosófica, cristã, judaica e democrática. Você passar a ter um conhecimento, uma consciência mítica, saber o que é mito, verdade, você tem uma consciência cosmológica, você tem uma consciência democrática, saber o que pode e o que não pode fazer, e assim sucessivamente. O presente canal é da cidadania não à toa. O presente canal é tridimensional, ou 3 dimensões, não à toa. Porque aqui você não vê a coisa com aquela visãozinha de túnel. Aqui você vê em 3 dimensões, em profundidade, largura e altura. E essa é a razão pela qual Augusto Cury, que é um best-seller, que escreveu diversas obras, ele escreveu as suas maiores obras são baseadas numa teoria multifocal, que é esse campo aqui tridimensional. Mesma escala utilizada pela NASA, pelos cientistas da NASA, pelos astrônomos, pela astrofísica, etc. O direito também usara essa escala 3D, ou tridimensional. Quando Kelsey via apenas o direito sob a perspectiva de norma, ou seja, Kelsey é considerado, no bojo da sua teoria puro direito, como um positivista. Para ele, o que importava é saber se a norma existia. E essa norma, por lógica, era a Constituição Federal de cada país. Ele disse, não importa se é boa ou ruim, ela tem que ser cumprida. Miguel Reale, nosso pai, no caso, entendendo que o mundo não poderia, né, até com base na luta pelo direito do jurista alemão Rudolf von Ehring, para quem escrever uma transcendental obra, saber a luta pelo direito, a ponto de dizer que o direito nasce, vive e perece. E ainda elucidou que o direito que não se rejuvenesce, o direito que não se exercita e não se rejuvenesce, está fadado a cair na ineficácia e na decadência, e, portanto, não ser merecedor de ser chamado direito. Miguel Reale, em ato contínuo, cria a teoria dos objetos, doravante dizendo, não é possível enxergarmos o direito somente sob uma perspectiva de norma. Existem outros elementos. Cria a teoria dos objetos. Em ato contínuo, cria a teoria tridimensional do direito, dizendo, o direito doravante, ou a partir de então, será visto sob a perspectiva de fato, valor e norma. Vejam aí, esta é a razão pela qual batizei o presente título do objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, mitos e verdade da guerra entre Israel e o grupo Hamas, sob a perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, fecha aspas. Está entendendo o que significa? Você vê, entender a vida sob um contexto, sob a visão tridimensional, é isso. É assim que é usado no espaço. Esta é a escala usada no espaço. Essa é a escala utilizada por Albert Einstein, por seu sucessor, a saber, Stephen Hawking, por meio da teoria dos buracos negros, etc. Depois do cativeiro de 70 anos da Babilônia, pela qual
caldeus escolhiam como advogado na época o imperador da Pérsia, saber Ciro, conhecido como Grande, para libertar os hebreus de 70 anos de prisão. Depois de sair, em idos de 1600 a.C., Deus pesa a sua mão sobre os judeus novamente. Dessa vez não foram 70 anos, foram expressivos 400 anos. Há quem diga 400, há quem diga 430 anos. Estamos a falar do clássico cativeiro do Egito, onde Deus, doravante, se aparece para Moisés por meio da queima da sarça e diz para Moisés: tire a sandália, pois você está pisando em terra santa. E aí faz um pacto com Moisés, contratando Moisés como verdadeiro advogado dos judeus naquela ocasião, para libertar os judeus que já estavam expressivos 400 anos no cativeiro do Egito. Manda 10 pragas para o rei do Egito, a ponto de dizer para Moisés que não se preocupasse, que ele ia fazer com que o faraó do Egito ficasse muito teimoso para ele exibir o tamanho do seu poder. A ponto que o faraó somente obedecera ao Todo-Poderoso, no sentido de libertar os mais de 3 milhões de cativos, de mais de expressivo 400 anos de cativeiro, depois que Deus prometera matar todos os israelenses, todos os egípcios, inclusive o filho do faraó, que era herdeiro do trono. Somente a partir de então é que o faraó resolve soltar os semitas, os hebreus, dos 400 anos de cativeiro do Egito, onde Deus dá poderes a Moisés para ele abrir o Mar Vermelho e fazer aquela transcendental travessia do Mar Vermelho. E o que chama a atenção é que na frente os semitas, os judeus, não sabiam o que esperavam, que era o verdadeiro deserto do Monte Sinai, cuja temperatura de dia é em torno de 550 graus centígrados e à noite abaixo de zero. E, pasmem-se, o que mais chama atenção nesse período, nessa passagem do Êxodo, da época de Moisés, é que a distância, se você pegar a distância de onde Moisés resgatara ou libertara os judeus de 400 anos do cativeiro do Egito, até onde era Israel hoje, que era a antiga Canaã, em que pesa dá em torno de 287 a 290 quilômetros. E como é que explica que Moisés passaram expressivo 40 anos para atingir essa distância de menos de 3 quilômetros? Aí mais uma coisa que você precisa entender. E aí você vê a importância de analisarmos as coisas sobre uma perspectiva tridimensional de profundidade, altura e largura. Moisés podia ter chegado em uma semana, porque passou o passado expressivo 40 anos para chegar em Canaã. Inclusive é que pese o próprio Moisés, em razão de ter desobedecido uma das ordens de Deus, que Deus na primeira vez pediu para ele bater na rocha para sair água, para matar a sede dos judeus. Mas na segunda vez ele disse: fale com a rocha, exatamente porque Deus queria mostrar o tamanho do seu poder. Mais ainda para os hebreus. E Moisés, estressado com aquele mais de 3 milhões de semitas, reclamando no seu ouvido de tudo, perde a cabeça e ao invés de falar com a rocha, bate na rocha. E Deus disse: isso lhe custará a vida. Aí prometeu matá-lo. E aí, quando chega ao final, se aproximando de Canaã, Deus manda ele subir lá no monte e diz: está vendo ali, a terra que eu prometi, mas você não vai entrar, pois você desobedeceu a minha ordem, e eu não posso ficar desmoralizado diante dos semitas. É claro que essa passagem em tese é simbólica, porque até hoje não existe remota notícia de que encontraram o corpo de Moisés. E mais ainda quando a gente observa a transcendental passagem da transfiguração de Cristo Jesus em sede da nova e eterna aliança, onde Cristo Jesus
chama seus 12 queridos discípulos, seus 12 discípulos. No meio do caminho diz só 3, a saber, seus 3 queridos, a saber, Pedro, Simão, Tiago e João, me seguirão doravante. E ele, diante dos 3, para servir de testemunha, começa a flutuar, ficar ipsilite, literalmente iluminado, e de um lado aparece Elias, remontando a época dos profetas em que Deus dera poder a eles, 3 anos e meio para ele abrir e fechar os céus, para chover e não chover. E aqui um adendo, Elias é um dos profetas que, para além de ter pregado no deserto, ele foi um profeta que pregara exclusivamente no deserto. E essa é a razão pela qual Deus mandava comida na boca de corvos, aquele pássaro preto. Do outro lado aparece Moisés representando a Torá e a lei mosaica. Ato contínuo, derrubando por terra a tese daqueles que diz que o Antigo Testamento foi revogado com o Novo. Não houve. Basta ver o período da transfiguração de Cristo Jesus para você ver que ali houve a consolidação, houve a união do Antigo com o Novo. E no meio, a teoria do Zen de Buda. No meio, Cristo Jesus unindo o novo com o velho e consolidando o seu projeto de remissão. Mas o fato é que Deus usa o deserto do Sinai e a sombra e o vale da sombra da morte é o lugar que Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, como ele fez com Abraão. Quando apareceram para Abraão, quando Abraão tinha 75 anos, em Harã, e diz, vades, Deus não disse que ele fosse para Canaã. No caminho eu vou dando passo a passo, exatamente para construir de forma gradativa a fé de Abraão. Abraão dizia o caminho. Naquela época, a região da Mesopotâmia de Harã estava passando por seca e fome. Ele dizia o caminho, rebater no Egito e com medo de ser morto pelo faraó, pois a sua mulher Sara, que era Sarai, Deus mudou o nome para Sara, que significa princesa, com medo de o faraó matá-lo. Disse que Sara era sua irmã, a ponto de permitir que o faraó casasse com a mesma. A contínuo, Deus aparece para o faraó e diz que ele nem ousasse em tocar em Sara. Conta a verdade, porque realmente Sara era irmã de Abraão, por parte de pai. E aí Abraão fez uma meia mentira aí. E Deus, como realmente o Antigo Testamento revela que ele era realmente irmão de Sara por parte de pai, mas existe um detalhe na cultura judaica que é exatamente que quem transmite a descendência não é o pai, diferentemente de nós, no mundo ocidental. Quem diz que um filho é judeu da gema é a mãe, aquele que nasce de mãe judia. E aí a gente começa a entender esse contexto aí. Assim também que, como você não tem como entender os contornos e alcances do Antigo Testamento, se você não souber o justnaturalismo, estado de natureza, o homem era o lobo de si mesmo, a anomia, que é a ausência de lei, não existia a lei mosaica ainda, e antes da lei mosaica, que usava era o uso e costume. Jó, quando você vai para Jó 33, 15, 18, Deus é pedagógico. Quando existem profetas, eu falo com o meu povo, pelo profeta. Quando existe Moisés, ele dizia que o amava tanto que falava com ele mano a mano, ele até tinha visto a sua face. Vejo, portanto, que não é fácil entender os contornos e alcances dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso, em especial desta guerra santa que envolve exatamente essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E aí você começa a entender a razão pela qual Deus, mais uma vez, castigando os hebreus, semitas, numa distância de menos de 3 quilômetros, a saber, logo após a travessia do Mar Vermelho, após o resgate de 400 anos do Egito, ele
faz com que os hebreus andem praticamente em círculo 40 anos para ensiná-los. E desses mais de 3 milhões de semitas, segundo a primeira contagem, porque a primeira contagem leva em consideração apenas aqueles que estavam aptos para servir, que era a partir de 20 anos, na cultura antiga judaica. Só 2 chegaram ao final, que foram Josué e Caleb. Você vê que não há como entender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios de Deus pensando com a nossa miserável natureza humana e medindo com a régua da ciência. Aí a gente vai encontrar um Deus histórico, mas um Deus logos, alfa e ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio, a eternidade, hoje e sempre, amém. Isso aí você não vai encontrar. Veio, portanto, que Deus castigara 70 anos na Babilônia, depois de 70 anos ordena o imperador da Pérsia, a saber, Ciro, considerado grande, para ser um verdadeiro advogado naquele momento dos judeus, para libertá-lo. Depois prende por mais de 400 anos, e aí dessa vez o advogado é Moisés. Mas não bastara. Se contar do período de 70, quando foi destruído o primeiro templo, os judeus ficaram espécies, ou seja, vivendo espalhados no mundo, sem terra, por quase 20 séculos. Ou seja, somente em idos de 1948, notadamente em 14 de maio de 1948, que a ONU reconhece, é claro, depois da intervenção de um gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que comandava e presidia a Assembleia Geral da ONU naquela sentada em 1947, convidara os judeus, representados por Israel, e os palestinos, para criar 2 estados, o Estado judaico, ou seja, de Israel, e o Estado para os palestinos. Os judeus aceitam, e aí a ONU reconhece e cria o Estado soberano de Israel, em idos de 14 de maio de 1948. Do outro lado, o ceticismo dos palestinos não aceitaram, porque eles queriam tudo, ou seja, queriam que a parte toda de Israel pertencesse a eles. E não à toa, um dia após a independência de Israel, ou seja, 14 de maio de 1948, no dia seguinte, ou seja, dia 15 do corrente ano, do corrente mês, Israel atacado pela Síria, Jordânia, Líbano, Egito e etc. Idos de 1967, guerra de 6 dias, nas colinas, no deserto das colinas de Golã, onde existe uma passagem teológica e até na história que diz que nessa guerra de 6 dias, Israel só tinha um tanque para ser destruído e perder a guerra, e Deus mandara um exército de anjos armado até os dentes para intervir e permitiu que Israel não perdesse a guerra. O fato é que Israel até hoje nunca perdeu nenhuma das guerras, desde a primeira, ou seja, um dia após a sua independência, e fatalmente não irá perder essa, mas custará a vida de muitas pessoas justas, injustas, retas, não retas, civis, inocentes, não inocentes. Como eu já havia dito, da mesma forma que Deus derrama a sua unção de caráter comum para bom e ruim, justo e injusto, como a chuva e o sol, mesmo o sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo que ilumina o dia dos ruins, mesmo a chuva que rega a lavoura dos justos é a mesma chuva que rega a lavoura do injusto. Ao revés, quando Deus castiga, Ele castiga também bons e ruins. Exemplo, o Holocausto. Mais de 100 milhões de semitas. Todos eram ruins? Em tese, não. Mas exatamente por isso. Quando você vai para Pedro 2, 3, há 2000 anos,
os céticos fariseus perguntavam para Pedro como seria o dia do Senhor, o dia do tribunal de Cristo. E ele diz que ele não veio ainda para nos poupar, para não nos matar. O que Pedro queria dizer? Queria dizer exatamente que não estamos preparados para o dia do Senhor. Faz 2000 anos que Cristo Jesus prometeu voltar. Ele podia ter voltado no outro dia, até porque um dia para Deus é como 1000 anos, assim como 1000 anos é como um dia. Ele podia ter voltado no outro dia, mas faz 2000 anos não voltou ou não voltaram, porque se ele vier, ele é tão poderoso de tal maneira que não sobrará folhas. Então, há 2000 anos, Pedro disse, lá em Pedro 2:3, que ele não veio ainda para não nos destruir. E aqui eu vou fazer um adendo, para você entender mais ainda os contornos de alcance do que eu estou a falar. Existe uma teoria chamada paradoxo de Fermat, que também já foi objeto de diversos vídeos aulas, e vou remontar aqui para você saber a importância dessa teoria. O paradoxo de Fermat defende, é uma teoria que é muito utilizada na área da física, da astrofísica, das ciências exatas, notadamente no sentido de uma corrente defender a não existência de vidas mais ou menos inteligentes fora do planeta, como outra corrente defende a existência de vidas mais inteligentes, mais velozes, mais evoluídas do que a nossa. E como estamos aqui para falar da positiva, né, vamos falar aqui da regra, não da exceção. E essa corrente diz que se supostas vidas inteligentes mais avançadas, dando luz do que a nossa, existe, elas nunca irão se revelar, pois nós humanos não temos a menor capacidade de compreendê-las. E aí eu citei um exemplo da formiga e da pulga, onde a formiga, você imagina uma floresta, existe um formigueiro, e o formigueiro ali foi construído uma ponte, e a ponte, e naquela ponte, por exemplo, o formigueiro continuara lá, sem entender que ali não é o mais seu habitat. Por simetria, essa teoria do paradoxo de Fermat também diz que nós não temos a menor compreensão, capacidade de entender essas supostas vidas ano-luz mais inteligente e avançada do que a nossa. Outro exemplo é da pulga. Os cientistas norte-americanos pegaram uma pulga num recipiente igual a esse, colocaram ela dentro e começaram a observá-la, começaram a pular assim na superfície. Depois de alguns minutos, fecharam a superfície e deixaram um tempo lá, depois tiraram a tampa. E observaram que a pulga continuava pulando como se a tampa lá ainda estivesse. Ou seja, mostrando que a pulga não tem a menor capacidade de compreender a realidade. Por simetria, entendam-se, o homem, segundo essa teoria de Fermat, também não tem a menor capacidade de compreender os contornos e alcance de supostas vidas ano-luz mais inteligente, mais evoluída do que a nossa. Por simetria, Cristo Jesus, há 2000 anos prometeu vir. E há 2000 anos também, os céticos fariseus e até mesmo os discípulos, quando foram perguntar a Pedro, 2:3, ele foi pedagógico que Cristo Jesus não viera ainda, isso há 2000 anos, para não nos destruir, remontando essa ideia, essa teoria de Fermat, exatamente que não veio porque não estamos preparados. Faz 2000 anos que a porta da graça está aberta e o povo continua blasfemando. Esse mundo líquido, esse mundo efêmero, esse mundo onde mais vale o ter em detrimento do ser. Este mundo, como dizia Schopenhauer, é um tédio de ter, é uma sede de ter com um tédio de não poder possuir. Esse mundo materialista, lirista, esse mundo desprovido de valores éticos e morais. Veja, portanto, que não é fácil delimitar ou delimitarmos contornos e alcance
de nosso existencialismo. Também já foi objeto do vídeo aula que eu falo, contornos e alcances do nosso existencialismo cultural, material, em sede desse mundo líquido. Vejo, portanto, que seguindo a cronologia da história, em um ano depois da independência, ou seja, dia 15 de outubro de 1948, Israel, um dia da sua independência, é atacado pelo Egito, Jordânia, Síria e etc. Isso de 1967, Guerra dos 6 Dias, também, e Deus intervém e permite que Israel ganhe novamente a guerra. Guerra de Idos de 1973, considerada como a primeira intífada, ou seja, primeira insurreição ou contestação, ou rebelião palestina contra os israelenses. Mais uma vez, Deus intervém e permite que Israel saia vencedor. Guerra compreendida entre 2000 e 2005. Mais uma vez, os israelenses ganham. Depois do final da guerra de 2000 a 2005, Israel resolve retirar todos os judeus da faixa de Gaza. Um ano após o grupo terrorista Hamas entra numa eleição com o grupo Fatah para concorrer, cujo parlamento tem 132 cadeiras, e o Fatah e o grupo Hamas ganham do grupo Fatah por 76 votos. No ano seguinte, 2007, Israel já havia retirado todos os judeus de lá em 2005. O grupo Fatah, logo após a vitória ganhada do grupo Fatah, o grupo Hamas, logo após vencer as eleições do grupo Fatah, assume o comando da faixa de Gaza até hoje. E não é difícil imaginar o que eles estavam fazendo esse tempo todo lá, desde 2007, quando não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram no último dia 7 de outubro, quando atacaram friamente o sul de Israel, a ponto de gerar diversas críticas no governo de Israel, notadamente em relação ao sistema de segurança que, se de um lado Israel produz e exporta tecnologia, ciência, tecnologia e inovação, em especial segurança cibernética para o mundo, do outro, sabe lá por que razão Israel não conseguira detectar dada ameaça do grupo terrorista Hamas. Ou seja, nem Freud explica dada a falha. Notadamente, como estamos falando de um país que em idos de 1948, 65% era deserto, e ele construiu da água para o vinho uma economia baseada exatamente em segurança cibernética. E é exatamente a segurança cibernética esta que falhara em não detectar a iminente ameaça que saltava os olhos. Aquele ditado que diz: o disposto só quer pegar o exposto. Aí me lembro sempre do cavalo de Troia, onde os troianos achavam que tinham ganho a guerra dos gregos, e aí foram se embriagar, comemorar, e os gregos construíram um cavalo gigante de madeira, se colocaram dentro e atacaram os troianos, pegaram de surpresa mesmo. Cavalo de Troia. Razão pela qual eu sempre digo que nunca queira um presente grego. Tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Mas o fato é que já morreram mais de 6 mil, dos dois lados, do lado de Israel, se aproximando de 2 mil, e do outro lado, quase 4 mil pessoas. Uma guerra de pouco mais no último dia 7, hoje é dia 23.
pouco mais de 15 dias, 2 semanas de guerra, mais de 6 mil mortos. E quando a gente vai, por exemplo, para a cidade antiga do norte, ou seja, cidade onde ficam as mesquitas judaicas, islâmica e cristã, notadamente na antiga cidade do rei Davi, onde fica o Domo da Rocha. E por falar em Domo da Rocha, o Domo da Rocha, para quem não sabe, domo é aquela coroa, aquela esfera dourada que fora construído, exatamente, não somente fora construída, fora projetada e construída com a doação de um califa, de um califa muçulmano, islâmico, com a doação de 100 mil moedas de dinar, moedas de dinar de ouro, para a construção do Domo da Rocha, que fora edificado exatamente onde antes era o primeiro e o segundo templo de Israel, destruído. O primeiro construído pelo rei Salomão, destruído pelos romanos, e o segundo construído pelos próprios romanos e destruído por ele mesmo. Mas existe algo interessante na construção do Domo da Rocha, por meio de 100 moedas de dino de ouro, doado pelos muçulmanos, pelo califa da época, que foram exatamente o califa Abd el-Malak, exatamente ele que doou 100 moedas dinar de ouro. Dinar, para quem não sabe, é uma moeda que é utilizada em muitos países do Oriente. E ela, em que pesa, é mais valorizada 3 vezes do que o próprio dólar. É a moeda oficial do Kuwait, lá no Golfo Pérsico, também da Jordânia, do Iraque, da Tunísia, da Sérvia, da Líbia. Essa moeda é considerada a moeda mais valiosa, mais valorizada. Por quê? Porque o Kuwait e demais países, como a Arábia Saudita, se bem que a Arábia Saudita não a utiliza, tem outro, a moeda da Arábia Saudita é outra. Quem usa essa moeda do dinar é Iraque, Tunísia, Sérvia, Líbia, Jordânia e o Kuwait. E existem outros países também do Oriente. Mas ela é valiosa exatamente por quê? Porque a Arábia Saudita, o Kuwait é um grande importador de petróleo, produtor e exportador de petróleo, tem uma grande reserva de petróleo, e lá é dolarizado, vinculado ao dólar. Mas outro fato interessante, histórico interessante, sobre a construção do Domo da Rocha, que é lá onde fica a antiga cidade do rei Davi, onde é feito, onde Israel explora muito turismo religioso, que ela é o domo, que é exatamente uma coroa, uma cúpula, um cubo dourado de ouro, que foi exatamente com 100 mil moedas de dino de ouro, doada pelo islâmico, né? Abd el-Malak, que era o califa muçulmano desse mundo islâmico. E aí esse Domo da Rocha, ela remonta e simboliza 2 fatos históricos importantes, bem como a figura de Maomé, que é o Messias, propriamente o Messias dos muçulmanos islâmicos. Quando Maomé vinha de Meca para Medina, quem não sabe, Medina é uma cidade. Quando você ouvir falar em Medina, significa cidade, córregos, corredor pequeno, cidades antigas. Então, em relação aos muçulmanos, a construção do Domo da Rocha simboliza para os muçulmanos a vinda de Maomé para essa região onde foi construída o Domo da Rocha. E de lá ele for alçado aos céus pelo mesmo anjo, o arcanjo Gabriel. Ou seja, o mesmo anjo que apareceu para Maria é
é o mesmo anjo que apareceu para o profeta Maomé. Por via reflexa também é o mesmo anjo que aparecera para os seguidores dos mormons. Também é o anjo, o arcanjo Gabriel. Em relação aos judeus e aos cristãos, o domo da rocha simboliza exatamente o local que tanto cristãos quanto como judeus entendem que foi aquele local em que o patriarca Abraão, que é patriarca dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, na ocasião, colocando, para provar o tamanho do seu amor e de sua fé para o Todo-Poderoso, para Deus, tentaram oferecer como sacrifício seu filho Isaque, que já era um rapaz com 17 anos. E Deus manda um anjo paralelamente, e o filho Isaque perguntando: papai, ele estava achando que ia para o churrasco, ia realmente para o churrasco era ele mesmo, perguntando onde é que estava o cabrito, mas o cabrito ele não sabia que era ele, porque Deus pediu para ele, para comprovação da fé e do amor que Abraão deveria ter para o Todo-Poderoso, que sacrificasse seu filho. E na hora que Abraão vai sacrificá-lo, Deus manda um anjo e diz que ele não precisava fazer aquilo. E é esta a razão pela qual tanto cristãos como judeus entendem e simbolizam a construção e a presença desta obra fantástica, essa obra arquitetada e construída pelos islâmicos, com 100 moedas de dinar de ouro, como sendo o local onde Abraão tentara oferecer seu filho Isaque, fruto da promessa, como sacrifício para o Todo-Poderoso. Veja, portanto, que coisa fantástica. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que Deus, novamente, repita-se, não criara nenhuma religião. Se criasse, Jesus tinha dito que existia mais de um caminho. Jesus disse: estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça e da perdição, cuja ignorância em que pesa é a sua maior arqueira. Se Deus quisesse que existisse mais de um Deus e mais de uma religião, ele teria dito lá no cativeiro de 70 anos da Babilônia, por meio do profeta Daniel, que existia mais de um Deus, mas ele pediu e ele inspirou o profeta Daniel a dizer que só existia o Deus de Israel, é o Deus de toda a terra. Se Deus, no alto de sua infinita grandeza, quisesse que tivesse mais de uma religião, ele teria, em sede da nova e eterna aliança, quando interceptara Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, depois mudou o nome para Paulo de Tarso, que seria aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança, ele teria dito para ele que ele deveria pregar apenas para os gentios. Pois na época quem pregava para os judeus era João, Tiago, Pedro, Simão e etc. Ele não disse. Razão pela qual não assiste razão ficarmos neste duelo de titãs, nesta guerra entre três religiões monoteístas do mundo, sem falar demais, sem falar de diversas denominações religiosas protestantes, desde isso de 1517, que quando o monge alemão, a saber, Martinho Lutero, propusera, por meio de 95 teses de caráter teológico, jurídico, político, de como a cúria romana da época estava deformando a palavra de Deus. Se o Todo-Poderoso tivesse mais de uma religião,
Ele teria dito no momento da transfiguração, ele teria dito que estava revogado o Antigo Testamento com o Novo, mas ele, ao revés, foi o que ele fez. Ele uniu, ele selou seu projeto de remissão por meio da transfiguração de Cristo Jesus, de um lado aparecendo Elias, representando os profetas, do outro Moisés representando o Êxodo e a lei mosaica. A contínuo ele no meio, selando e unindo o novo com o velho. A contínuo dizendo, não há como compreendermos o novo sem o velho, assim como por via reflexo não há como dividir o joio do trigo. Na verdade, o Antigo Testamento, ele profetizava aquilo que seria revelado no Novo. Simplesmente assim. Afinal, qual o objetivo, o verdadeiro espírito dos palestinos nessa guerra de titãs, nessa guerra santa, nessa guerra híbrida? É por território? É uma questão geopolítica? Ou é meramente uma questão religiosa? Há professores, grandes pesquisadores da Universidade de Israel, que vem defendendo à luz que o objetivo dos palestinos, exatamente com base na premissa de que, levando em consideração as tentativas de acordo, que não foram poucas desde a independência, começando desde 1947, quando Oswaldo Aranha, o nosso brasileiro gaúcho, estava sob o comando da Assembleia Geral da ONU, convidaram os palestinos e os judeus para criar 2 estados. Os judeus aceitaram que foi criado no ano seguinte o Estado de Israel. E os céticos palestinos não aceitaram. Houve outra oportunidade na guerra de 1967, guerra de 1973, guerra de Yom Kippur. Houve oportunidade na guerra de 2000 a 2005. Houve acordos de Abraão, houve o clássico acordo de Oslo na Noruega, que também restaram literalmente fracassados diante de diversos outros, inclusive esse acordo de Oslo, o presidente americano da época era o Bill Clinton. Mas, mais uma vez, os palestinos continuaram céticos em não aceitar, com efeito revelando, segundo vem sendo muito bem defendido pelos eruditos catedráticos da Universidade de Israel, que o objetivo dos palestinos é instituir uma religião islâmica única, em detrimento das demais, ou seja, do judaísmo e do islamismo, em especial tentar converter os judeus e cristãos para seguirem nesse projeto da criação de um Estado islâmico único e autocrata, como existe na Síria, no Iraque, no Irã, na Líbia, na Arábia Saudita, etc. E esta é a razão pela qual já antecipo um spoiler no sentido de dizer que irei fazer um vídeo aula falando do dia e a hora dos gentios. Razão pela qual eu convido a se inscrever no do canal, apertar o sininho para você ser convidado a ouvir essa aula, assistir essa aula, que eu irei falar os contornos e alcances do dia dos gentios, que é muito importante para dar continuidade onde iremos doravante parar. Ato contínuo, concluindo o presente estudo temático, no sentido de lembrar que o emblemático presidente cubano, protagonista da Revolução Cubana, a saber, Fidel Castro, certa feita, novidade em dizer, abre aspas, enquanto o mundo se monta em montanha de armas, ao revés, o mundo se transforma numa montanha de problemas, fecha aspas.
Nicolau Maquiavel, certa feita, novidade por meio da sua erudita frase, abre aspas, os fins justificam os meios. Aí eu pergunto, até que ponto os fins devem justificar os meios? Quando estamos diante de uma guerra de titãs duelada entre as três maiores religiões monoteístas do mundo. Razão pela qual lembro também que existira um poeta espanhol, a saber, Francisco Gumões Quevedo, para quem a época novidara em criar a erudita frase, abre aspas, as palavras são como as moedas, fecha aspas, onde, às vezes, poucas valem muito, no caso do dinar do Kuwait, que vale 3 vezes mais valorizado do que o próprio dólar, o euro e o dólar, e ao revés, a gente tem moedas como da Argentina, que não vale ipsilis nada, razão pela qual tem o candidato Javier Milei, passado para o segundo turno, com a promessa de dolarizar a economia, que também será objeto de um vídeo aula, que eu irei falar sobre o constitucionalismo, sistema democrático e federativo da Argentina, à luz da atual eleição que está em curso. Mas o poeta espanhol Francisco Gumões Quevedo, quando diz que as moedas são como as palavras, em ato contínuo, digo que sou adepto às poucas que valem muito, no sentido de encerrar o presente estudo temático recitando uma erudita e transcendental frase de um ex-presidente norte-americano, a saber, John Kennedy, para quem a época não vidara em dizer uma síntese estreita, abre aspas, se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguirá salvar os poucos que são ricos. Fecha aspas. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine desunidos. Pessoal, ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse singelo vídeo aula. Não tive a pretensão de botar a matéria. Tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico, ideológico, portanto, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostaram do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Deixe seu like, aperte o sininho e, se sentir vontade, também pode fazer seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.